Bom dia a todos, irmãos. É mais uma vez um prazer estar aqui. É um prazer muito grande, é uma honra, um privilégio muito grande de servir ao Senhor. Eu só se for fisicamente impossível, mas eu não imagino contexto nenhum em que me convidem para partilhar a palavra de Deus e eu diga não. A palavra de Deus é maravilhosa. Então quero agradecer muito à Igreja, agradecer muito ao pastor Hilário, esta oportunidade também de partilhar a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, no livro de João, capítulo 5. No livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 5, para lermos os versículos 17 a 30. Quem já abriu? Estamos todos lá? Então nós podemos ler assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque não é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, queremos te pedir que o teu Espírito, Senhor, nos guie, Pai, nos ensine, transforme o nosso coração em obediência à tua palavra, Pai. Queremos pedir que o teu Espírito possa falar alto, Senhor, possa falar claro aos ouvidos de cada um dos teus filhos aqui. Pedimos-te que hoje possa ser dia em que o teu Espírito possa contender com aqueles que ainda não te conhecem, que seja dia de salvação também, Pai, e que tu sejas glorificado, Senhor, nesta igreja, neste tempo, na pregação da tua palavra, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Deixa começar por fazer uma afirmação. O nosso Deus é maravilhoso. Amém? Vamos dizer mais uma vez, pensar bem no que estamos a dizer. O nosso Deus é maravilhoso. Amém? Ele é maravilhoso porque Ele é bom. Ele é maravilhoso porque Ele é bom connosco, mas Ele é maravilhoso porque Ele é
mais excelso, mais alto, do que alguma vez a gente possa sequer compreender. Não sei se lembram da última vez que eu estive cá, talvez se tenham lembrado. O trauma foi tão grande que dificilmente se esquecem. Mas se lembram, nós falámos em Êxodo e falámos sobre Deus como aquele que é perfeitamente justo e é perfeitamente compassivo. E nós falámos de um Deus que é inalcançável por nós, um Deus que se revela a nós, mas por ser Deus eterno, por ser um Deus Espírito, um Deus que é infinitamente grande, nunca poderá ser perfeitamente conhecido por nós, e mesmo assim Ele desce até nós. E na figura do Filho, Deus Filho encarna para vir ter connosco. E Filipenses diz que Ele não só veio ter connosco, mas Ele desceu abaixo do que qualquer homem poderia ter descido. Ele morreu por nós. E não só morreu por nós, Ele morreu por nós como culpado dos nossos pecados. Mas não vamos esquecer de onde Jesus veio, da glória. Por isso Deus é maravilhoso, não é? Quando meditamos, quando pensamos, quando lemos a palavra e começamos a entrar naquilo que o Senhor nos revela, não podemos senão nos maravilhar e adorar ao Senhor. É assim que acontece convosco. É assim que acontece comigo. E o Evangelho de João fala-nos de algo que é tremendamente glorioso para nós. Fala-nos da missão do Filho. É interessante porque os Evangelhos são relatos históricos, narrativas históricas da vida do Senhor Jesus Cristo. E porquê é que isto é importante? É importante porque nós cremos em Jesus Cristo, que é uma figura histórica. Deus não é só um ser distante, espiritual, que está lá longe e que é completamente transcendente. Deus é um Deus que veio até nós. E existiu mesmo, nasceu mesmo, suou mesmo, sangrou mesmo, comeu mesmo, bebeu água, cansou-se, alegrou-se, chorou, para habitar entre nós. Deus ama-nos de tal forma, diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito. Os Evangelhos contam esta história, contam a história de Jesus encarnado, demoram-se a contar os passos e os ensinos que Ele deu. A grande preocupação dos Evangelhos é a crucificação do Senhor. Nomeadamente o Evangelho de João, metade do Evangelho de João é dedicado à paixão do Senhor Jesus. Numa introdução ao panorama do Novo Testamento, nós lemos o seguinte: em nenhum outro lugar a divindade de Jesus é mais claramente explícita do que no Evangelho de João. No entanto, é neste Evangelho, com uma imagem tão exaltada de Jesus, que também vemos a imagem incrivelmente íntima de Jesus, como o Cristo que conversa com a sua mãe, que conversa com Nicodemos, que conversa com a mulher junto ao poço, que conversa com um paralítico na piscina, que conversa com o cego de nascença, que conversa com Marta e Maria depois da morte do seu irmão, com os discípulos no cenáculo e com o seu pai na oração sacerdotal. Porquê? Porque este Evangelho foi escrito pelo discípulo que Jesus amava, para que tenhamos vida em seu nome, tornando-nos discípulos que Jesus ama. O Evangelho de João é mesmo especial, queridos irmãos. Confesso-vos que dos 4 é o que mais me atrai. Foi o último Evangelho a ser escrito. Um Evangelho mais teológico, não tão histórico, e que exalta o Senhor Jesus. C.S. Lewis afirma uma coisa importante para nós percebermos. Jesus fez afirmações na história. As afirmações que Jesus faz na história dele mesmo não dão hipótese para nós termos um relacionamento morno com ele.
Ou acreditamos em Jesus e Ele é tudo o que ensinou, e se acreditamos em Jesus e Ele é tudo o que ensinou, nós temos que lhe entregar a vida. Ou não acreditamos em Jesus e Jesus foi o maior charlatão da história. O maior. As coisas que Jesus diz sobre Ele não dá hipótese para nós tratarmos Jesus como meramente um bom profeta, ou um homem bom, o primeiro comunista, um grande líder, um grande mestre. Jesus é muito mais do que isto, queridos irmãos. O Jesus que nós anunciamos é muito mais do que isto. Paulo diz, nós anunciamos a Cristo. Se o irmão ou o amigo vieram aqui ouvir algum discurso de grande eloquência ou de grande profundidade, veio ao lugar errado. Eu quero dizer, já desde o início, nós vamos falar sobre Jesus. Nós pregamos a Jesus. Ok? Nós pregamos a Jesus, porque foi Jesus que mudou a nossa vida. João dá-nos o propósito para ter escrito esta carta. Se abrirem comigo em João 20, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31, nós lemos assim: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, vamos falar sobre Jesus e a agenda de João, porque nós temos uma agenda. O alvo de João, o nosso alvo, é para que creias no Senhor Jesus. É para que confies nele. E com este escopo em mente, então nós vamos novamente ao texto que está pela nossa frente. Queridos irmãos, o Senhor Jesus era uma pedra no sapato muito grande aos fariseus. Porque, mais uma vez, ele afirmava coisas que mais ninguém afirmava. E, de certa forma, quando nós analisamos a contenda que os fariseus têm com Jesus, teoricamente, nós devíamos dar razão aos fariseus, porque, de facto, é uma blasfémia alguém afirmar-se como filho de Deus. De facto, é uma blasfémia um homem dizer, eu sou de Deus, eu sou Deus. Era isto que Jesus afirmava. O problema é que os fariseus estavam errados, porque Jesus era mesmo Deus. Jesus é Deus. E por causa disso, Jesus é o Senhor do sábado. Foi Ele que fez a lei. Por causa disso, Jesus afirma que só Ele tem poder para dar nova vida e só Ele pode salvar. Só Jesus é a esperança para a tua vida. Só Jesus é a solução para a tua vida. Porque só Jesus fez por ti o que mais ninguém fez. E só Jesus tem o poder, porque Ele é Deus, de salvar-te do castigo que tu mereces. Nós lemos no versículo 17, mas Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E por causa disso, diz-nos o versículo 18, ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Jesus era seu próprio Pai. Sabem o que é importante nós percebermos aqui? É que João escreve isto para provar que Jesus é o Filho de Deus e que devemos crer nele. Mas Jesus está aqui a dizer algo ainda mais alto. Ele está a dizer que Ele e o Pai são um. O Pai trabalha e Ele também trabalha. Há uma obra que tanto o Pai quanto o Filho fazem. Não está no texto, mas logo no capítulo 14, 15 e 16, nós percebemos que esta obra de que vos falo é uma obra que toda a Trindade está envolvida. Eu quero-vos dizer isto. A obra de que o texto vos fala é a obra da redenção. É a obra da salvação. A Bíblia ensina que Deus
é um ser inacessível à nossa compreensão. E a Bíblia fala de Deus como sendo três pessoas numa natureza. Há só um Deus e há três pessoas. E eu não consigo explicar de melhor forma. Se o irmão ou o amigo diz, Ismael, isso não faz muito sentido, é normal, porque Deus é maior do que nós. Mas nós devemos obedecer ao relato que a Escritura tem, porque ela não falha. Deus é muito mais superior a nós. Por isso é normal que nós não compreendamos perfeitamente quem Deus é. Então a Bíblia ensina que há Deus Pai, há Deus Filho e há Deus Espírito Santo. E os três são uma natureza só, são uma pessoa que é a pessoa de Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. Deuteronômio 6 diz que Deus, o Senhor é o único Senhor, há um só Senhor. Agora, onde eu quero que cheguem e onde eu quero que percebam é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão envolvidos, estão comprometidos, profundamente comprometidos, desde a eternidade, num relacionamento de aliança, um relacionamento inquebrável para salvar a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. A Bíblia ensina que o Pai enviou o Filho. E no Evangelho de João nós lemos que todos aqueles que o Pai me deu, eu não os rejeitarei. Ninguém os arrebatará da minha mão. O Pai envia o Filho salva aqueles que o Pai lhe enviou e o Espírito Santo aplica a obra da salvação à vida daquele que crê. Quão maravilhoso é pensar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Eterno, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, desde a eternidade te escolheu a ti para te salvar. E os três, de forma completamente comprometida, operam esta missão de redenção. E por causa disso, Jesus diz, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Mas Ele continua. E os textos que nós temos a partir do versículo 19 são textos peculiares. Eles estão numa estrutura que era muito comum no tempo do Novo Testamento. Paulo usa muito esta estrutura. Usa esta estrutura em Filipenses 2, usa esta estrutura no livro de Romanos. E estes versículos têm condensado esta estrutura que se chama, eu peço desculpa pelo termo complicado, mas é um termo quiasmo. Não é preciso decorar, não é preciso. O Ismael disse uma coisa que a gente não percebeu, pode apagar. É só para dizer que existe uma estrutura aqui. E a estrutura deste texto, de 19 a 30, o quiasmo que é um texto em que o primeiro versículo tem relação com o último versículo. E vai percorrendo assim, até chegar ao centro. E o que está no centro é que é a mensagem principal de todo o período. Então nós temos aqui o versículo 19, é relacionado com o versículo 30, o versículo 21 com o 28, o versículo 24 com o 26, e os versículos 24 a 26 então são o centro. Ok? Vou dizer só uma vez, para vocês se colocarem outra vez, o versículo 19 tem relação com o 30 e as ideias que estão ali. O versículo 21 tem relação com o versículo 28 e as ideias que estão ali. E o centro deste quiasmo é o versículo 24 a 26. Isto é importante, porque o centro é glorioso, queridos irmãos. O Pai e o Filho. Não esqueçam do que foi dito a respeito da Trindade. O Pai e o Filho têm a mesma obra. Então, versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará,
para que vos maravilheis. Agora vamos ao versículo 30 e vamos ver como é que ele complementa. O versículo 30 diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Queridos irmãos, esta obra que o Pai e o Filho têm para a salvação é uma obra perfeitamente harmoniosa. A palavra que Jesus usa em trabalha, no versículo 19, no versículo 17, que é o contexto para o versículo 19, está escrita de uma forma que no fundo quer dizer é: o Pai trabalha através de mim. É a voz média que nós não temos no português. Uma coisa é eu dizer eu vou trabalhar, não é? Outra coisa é eu dizer trabalharam em mim. Estamos a usar o mesmo verbo, mas no português eu vou trabalhar é a voz ativa. Eu vou fazer alguma coisa, não é? Trabalharam em mim é a voz passiva. Fizeram alguma coisa. Eu não fiz nada, fiquei passivo. Fizeram em mim. A voz ativa é mais ou menos no meio. E é o que Jesus está aqui a dizer. O Pai trabalha, mas eu trabalho também. Então, o trabalho que o Pai faz em Cristo. A salvação que Deus opera, Deus salva, e Deus salva através de Cristo. Só Cristo salva. E notem a harmonia que há entre o Pai e o Filho. Versículo 19 diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Não há um pingo de falta de harmonia, não há um mínimo de desencontro, nenhum grão de falha. O plano de Deus e o Pai são perfeitos para salvar a tua alma, para fazer com que tu sejas filho de Deus, para resgatar e comprar, diz-nos a palavra, uma das pessoas que mais me alegram, comprar um povo para si. Um povo que é propriedade de Deus. O Pai e o Filho fizeram isto. Meu querido irmão, se já és filho de Deus, dá glória a Deus e que isto seja uma razão para louvares ainda mais a Deus. Mas Deus, tu amas-me assim tanto. O Pai e o Filho trabalharam desta forma desde a eternidade, diz-nos a palavra, sabem? A Bíblia, Paulo em Efésios e em muitos outros lugares, mas um dos textos mais gloriosos é o primeiro capítulo de Efésios, que diz que desde a eternidade, ou seja, desde o tempo que nem existe, a eternidade de Deus na Bíblia não é tempo sem fim, não é 500 milhões de bilhões de trilhões de anos, não é isso. A eternidade de Deus na Bíblia é ausência de tempo. Deus move-se na eternidade. Então, quando quando Paulo diz que desde a eternidade Ele nos elegeu para vivermos para o louvor da sua glória, Ele está-nos a dizer que este plano de salvação foi traçado desde sempre. Desde sempre Deus quer comprar um povo. Desde sempre Deus escolheu e predestinou aqueles que eram para Ele. Desde sempre Deus determinou este plano de salvação em que Jesus viria. Este não é um plano B. É errada a teologia que diz que depois que Adão pecou, então Deus teve um plano B. O plano A de Deus era o homem não pecar. O plano A de Deus é Jesus vir. O plano A de Deus é dar glória ao Filho. E porque Jesus veio e porque Jesus morreu na cruz, o Filho é engrandecido. Este é o plano A de Deus. Sim. A queda de Adão e Eva estava no plano de Deus, sim. Por muita confusão que isto nos faça. Mas a queda de Adão e Eva é a ocasião para a vinda do Filho de Deus. É a ocasião para o Rei eterno encarnar e vir habitar entre nós. E morrer vicariamente. A razão pela qual o Pai trabalha assim com o Filho é porque ama o Filho. Versículo 20 diz-nos: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz.
e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Notem que no versículo 30, Jesus não faz uma obra à parte da soberania do Pai. A Trindade, a doutrina da Trindade afirma que tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são igualmente Deus. Não há nenhum acima do outro. Não há nenhum mais Deus do que o outro. Não há nenhum mais poderoso do que o outro. Ok? Mas a doutrina que ensina este plano que Deus fez diz que o Filho voluntariamente sujeitou-se à vontade do Pai. Ele não foi inferior ao Pai, mas ele voluntariamente abraçou o plano do Pai por amor a nós. E o Espírito voluntariamente é enviado pelo Pai e pelo Filho. Mas os três são igualmente Deus. Que glorioso, queridos irmãos, nós pensarmos na nossa salvação. E por causa disto, é mesmo impossível nós sequer contemplarmos a mínima hipótese de que a salvação se perca das mãos de Deus, porque é um plano eterno. Já está planeado, já está consumado em Cristo, já foi pago. Cristo tem perfeita sintonia, perfeita submissão ao Pai. Não é só a mesma obra, não é só a mesma missão que o Pai tem com o Filho. Notem, Jesus está a demonstrar aos fariseus que ele e o Pai são um. Conhecemos muito bem aquele versículo, eu e o Pai somos um. Conhecemos? Jesus afirma isto. Mais claro do que isto não existe. E Jesus está a provar, a demonstrar a estas pessoas que rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Que honrar o Filho é honrar o Pai. E vice-versa. E por causa disto, o Jesus que nós anunciamos é um Jesus que tem o mesmo poder que o Pai. Versículos 21 e o versículo 28 nós lemos: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o versículo 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que poder é este? De que poder é que nós estamos a falar? O Filho tem o mesmo poder que o Pai, é a segunda afirmação que Jesus faz. O poder a que Jesus se refere é o da ressurreição. Só Deus tem poder para dar vida. Só Deus tem poder para vencer a morte. É de notar que Jesus afirma isto antes de ir à cruz e ressuscitar. Jesus ainda não ressuscitou aqui. Isto não é um dos discursos de Jesus antes de ascender aos céus. Ele ainda não foi à cruz, queridos irmãos. Mas Jesus afirma que ele tem poder para dar vida. E quando Jesus ressuscita, o Evangelho é que Jesus morreu de acordo com as Escrituras e ressuscitou de acordo com as Escrituras e ascendeu aos céus. Amém? E quando nós cremos no Evangelho, cremos que isto tem poder para salvar a nossa vida. E Jesus dá nova vida porque venceu a morte. Se Jesus só tivesse morrido na cruz, diz-nos Paulo em 1 Coríntios, a nossa fé era uma tristeza. Nós éramos as pessoas mais tristes do mundo. Porque a morte não foi vencida. E nós ainda estávamos nos nossos pecados. O poder que Jesus anuncia aqui que tem é um poder que é do Pai e que Jesus tem também e que lhe é concedido. E quando Jesus cumpre o plano do Pai, ele é exaltado acima de todas as coisas. E agora, diz-nos Filipenses 2, para que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Rei, é Senhor. Porque Jesus venceu a morte. E por causa disso, meus queridos irmãos, vou falar para os irmãos agora, aqueles que já creram no Senhor Jesus. Cristão não teme a morte. A gente não gosta. A gente chora
É normal. Ninguém espera que, se lhe morrer o cônjuge, se lhe falecer um filho ou um pai, façam uma festa. É normal a dor. É normal a dor. Mas aquele que pertence ao Senhor Jesus, a boa notícia do Evangelho é que se tu crês no Senhor Jesus, não vais temer mais a morte. Porque Jesus venceu a morte. O poder com que Jesus venceu a morte é o poder que o Pai concedeu ao Filho. É o mesmo poder. O Evangelho tem poder para salvar. Queridos irmãos, queridos amigos, não esqueçamos esta promessa tão poderosa do nosso Senhor Jesus. Estamos a falar de algo mais do que religião. Estamos a falar de algo mais do que estarmos reunidos no mesmo lugar. Todas estas coisas são boas, mas são imagem e apontam para a eternidade de que havemos de gozar. Sabem porque é que é importante nós congregarmos no mesmo lugar? Porque no céu nós vamos estar congregados no mesmo lugar também. Vai ser muito mais glorioso. Não vamos ter que pagar renda. Não vai haver mais processos no tribunal ou papeladas que temos que fazer para oficializar a coisa. Está tudo já feito. Não vai precisar haver assembleias de igreja. Já está tudo feito. E vai ser glorioso. Todo o povo de Deus, de todos os lugares, de todas as eras, vai estar congregado. E por causa disso, Deus chama o seu povo a congregar. Em lugar nenhum da Bíblia. O povo é chamado a viver a sua fé em isolamento. Isso é ofensivo ao Senhor. Porque Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. Se eu não amo o corpo de Cristo, então não amo Cristo. E segundo João, se eu não amo Cristo, também não amo a Deus. Porque os dois são, percebem? A escadinha. É muito sério. Pastor, mas a igreja são só pessoas. Pessoas pecadoras como eu e tu, que amam o Senhor e que Deus resgatou e que em obediência fazem o que Ele mandou, congregar no mesmo lugar. Queridos irmãos, o mesmo poder foi concedido pelo Pai ao Filho e este poder é o poder de dar nova vida. Só Jesus Cristo pode salvar a tua vida. Só Jesus Cristo tem poder para te arrancar do inferno, para ser salvo. Mais ninguém, mais nada, mais nenhum tipo de ritual ou de boas obras ou de filosofia tem este poder. O que está em jogo é muito sério. O que está em jogo é a tua alma. O que está em jogo não é só eu sentir-me bem enquanto aqui vivo. O que está em jogo não é só eu ter mais um dinheirinho ou ter uma boa reforma. O que está em jogo não é o meu conforto. O que está em jogo é a tua alma eterna. E a Bíblia diz, eu sei que isto não está nada na moda, a Bíblia diz que só há dois lugares. Tu ou vais para o céu ou vais para o inferno. E para o céu só vai aquele que crê no Senhor Jesus. Porque Ele venceu a morte. Ele liberta-te do poder opressivo que a morte tem. Porque Ele tem este poder. A terceira coisa que o Senhor Jesus diz é que Ele tem a mesma autoridade. E a autoridade para julgar. Versículo 22, nós lemos, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. No versículo 27 nós lemos, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Há duas ideias que eu creio que são muito importantes aqui. O Filho é que julga. E aqui nós vemos condensado no Filho algumas coisas importantes. O Filho é o sacerdote, porque só Jesus nos liga ao Pai. A figura do sacerdote era representar o povo diante de Deus. Então Jesus é o sacerdote perfeito.
Mas ao mesmo tempo, Jesus é o sacrifício que o sacerdote oferece. Ele é o sacerdote ao mesmo tempo em que é o sacerdote, em que é o sacrifício. Mas Jesus ao mesmo tempo é o juiz. Porquê? Porque o critério com que seremos julgados, o fator que vai discernir ou diferenciar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, fui eu, perdão. Peço perdão, fui eu. Eu vou ficar mais quieto. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Peço perdão, irmão, desculpa. O critério que vai diferenciar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus no julgamento final, e presta bem atenção, vai haver um julgamento final. É se creste no Senhor Jesus ou não. Este é o elemento. Não é se fizeste coisas boas, não é se foste à igreja todos os dias, apesar disto serem tudo coisas importantes a fazer-se. Não é se foste honesto ou se deste esmola aos pobres. O critério é se tu creste no Senhor Jesus. E por causa disto, Jesus tem a autoridade para julgar. Só Jesus tem a autoridade para julgar. E como nós cantamos, em Cristo eu confio, em Cristo só, porque em Cristo eu sei que se estiver em Cristo, nenhuma força nos arrancará da mão do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, a fome, a nudez, anjos ou principados? Nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Aleluia! Querida igreja, digamos aleluia! Louvemos ao Senhor, porque nada nos separará do amor de Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Mas se tu não estás em Cristo, crê no Senhor Jesus hoje. É o que ele diz a seguir. E o centro do nosso, a palavra complicada, do nosso quiasmo, são os versículos 24 a 26. Como é que nós nos apropriamos? Como é que nós recebemos esta obra que nós vimos que o Pai e o Filho fazem? Como é que nós recebemos este poder para a nova vida que o Filho tem? Como é que nós recebemos esta libertação da condenação pela autoridade do Filho? Como é que fazemos isto? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Os versículos 24 a 26 dizem: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos, os que estão mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem em si mesmo também, tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Como é que nós recebemos esta tão grande salvação? Como é que nós podemos abraçá-la? Como é que nós podemos ser salvos? Crendo no Senhor Jesus Cristo. E há dois passos que eu creio que são importantes e que Jesus nos fala. O primeiro deles é ouvir. Eu não conheço a condição de todos aqui. Eu vou partir do princípio que todos ouvem. Ok? Melhor ou pior, às vezes a gente ouve seletivamente só. Mas todos ouvem, entra som pelo ouvido. Estão todos a ouvir. Na Ilha Terceira, na minha terra, há uma expressão que é assim: bota sentido. Bota sentido é presta atenção. Bota, que é colocar, sentido. Sentido. Então, toma atenção, presta atenção. Bota sentido é uma chamada de atenção para a gente ouvir, que é essa expressão, ouvir com ouvidos de ouvir. Ok? Ouvir
com ouvidos de ouvir. É o contrário de ouvir com ouvidos de mercador. Os ouvidos de mercador é aquele tipo de ouvido que fala, mas já, podia ficar aqui o dia todo, nem sei que palavras é que tu usaste, que eu estou só a fazer o jeito de olhar para ti para não ser indelicado. Não houve nada. Agora deixem-me dizer-vos, queridos irmãos, ouvir a palavra de Deus bota sentido. Presta atenção. Ouve com ouvidos de ouvir. Faz, como Tiago nos chama a atenção, não sermos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ouvir bem tem que ter íntima relação com a fé. Hebreus 4, 1 e 2 fala de uma coisa muito importante. Fala do povo de Deus, que muitos deles se perderam. E o escritor aos Hebreus ele diz uma coisa interessante. Mas todos ouviram a mesma palavra. Só que uns não aproveitaram essa palavra porque não a misturaram com fé. Então há uma forma certa de ouvir e há uma forma errada de ouvir. Há uma forma de ouvir que nós ouvimos e apropriamos à nossa vida. É deste ouvir que eu estou a falar. Ouve a palavra de Deus. E há quase como que um jogo de palavras, porque Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é quase como uma coisa que é intercambiável. Nós pensamos na palavra de Deus como a palavra de Deus Pai. É a palavra de Deus. Mas não é separada assim. A palavra de Deus é a palavra de Deus Trino. Foi o Espírito Santo que inspirou a palavra nos homens. Foi Deus Pai e Deus Filho, que é a palavra viva. Então quem ouve a minha palavra, estamos a referir-se à Bíblia, à palavra de Deus. Ouve com ouvidos de ouvir. E crê naquele que me enviou. Jesus está a usar o mesmo, a mesma lógica. Crer naquele que me enviou é crer em mim. Então, em primeiro lugar, ouve a palavra, lê a palavra, vem à igreja, ouve a pregação, pergunta que resposta é que deves dar à palavra que Deus te trouxe. Eu estou a falar, sobretudo, para aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, mas eu estou a falar para a igreja também. A gente pode muito bem viver uma vida cristã em que nos habituamos a vir à igreja e fazemos os rituais todos que fazemos aqui e até podemos ler a Bíblia todos os dias, mas continuamos a viver a nossa vida longe de Deus. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia com frequência e vivem a sua vida longe de Deus. É possível, porque estamos a fazer ouvidos de mercador. Querida igreja, queridos irmãos, ouçamos a palavra de Deus com ouvidos de ouvir. Mas a segunda coisa é crer. Crer é o principal propósito deste Evangelho. Jesus afirma-se igual ao Pai. Esta afirmação é intercambiável entre ambos. Tal como ouvir é a palavra de Deus e Jesus é a palavra viva, revelada de Deus, crer no Pai é crer no Filho. É o que nós lemos em João 12, 44 a 45. Não vamos abrir, mas em João 12, 44 a 45, crer no Pai é crer no Filho. Para ser salvo, precisas ouvir a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Crer, entregar-lhe a sua vida. Crer no mais íntimo do teu ser, com tudo o que tu tens. Que Jesus Cristo tem poder para salvar a tua vida. Rogar com confiança, com fé, que Deus tenha misericórdia de ti para salvar a tua vida. Porque só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a solução para a tua vida, para a vida eterna, para a vida que realmente interessa. O alvo de crer é receber vida. É a vida que Deus te oferece. Não é nada, não é coisa pouca. É verdadeira vida. Eu vim para que tenham vida. Vida mais ou menos. É isto que ele diz. Para que tenham vida e vida com abundância. Vida que não acaba. Vida
Esta vida que Deus te oferece é a vida que te liberta. Tu deixas de estar debaixo do juízo de Deus. Em vez de estares condenado por Deus porque és pecador, e tu és pecador. Se creres no Senhor Jesus, o que Jesus fez é imputado na tua vida. E porque Jesus pagou o preço do teu pecado, tu, se creres em Jesus, pagaste o preço do teu pecado. Porque creste em Jesus Cristo. Não é porque sejas bom, é porque Cristo pagou, por isso é que precisas crer no Senhor. Se creres no Senhor Jesus, porque Jesus venceu a morte, tu vences a morte. Não porque tu ganhaste uma força especial, mas porque Cristo venceu a morte. Estávamos a falar há bocadinho da doutrina da união com Cristo. É isto mesmo. Quando nós cremos no Senhor Cristo, no Senhor Jesus, somos unidos a Cristo. E tudo o que Ele conquistou na cruz é-nos oferecido a nós. E só assim é que podemos ser salvos. Tu deixas de estar debaixo do juízo de Deus. Vida é vencer a morte espiritual e a morte eterna. Um dia tu vais morrer na carne. Vamos todos morrer na carne. Para onde é que tu vais? Qual será o teu destino? Crê no Senhor Jesus. A igreja alegra-se porque nós sabemos que a morte não é o fim, nem coisa que se pareça. Amém? A morte é o início. Paulo diz: morrer é ganho para mim, é um lucro. Para mim, eu fico a ganhar. A gente anseia por ir ter com o Senhor. A vida é a vida eterna com Deus. E é a vida eterna de Deus. O próprio Deus concede a sua vida para nós, quando nos salva. Vida eterna. Eu quero te perguntar, crês tu no Senhor Jesus Cristo? Crês tu na sua palavra? Crês tu no seu poder? Jesus encarnou, desceu até nós para pagar a dívida que o nosso pecado merecia. E por isso só Jesus tem vida, só Jesus te pode salvar da condenação. Só Jesus é o caminho. E esta é a sua missão. Esta foi o plano que Deus determinou desde a eternidade. Diz-nos a palavra, porque te ama a ti. Porque ama a sua igreja. Foi um plano feito por amor. Um plano sacrificial. Agora deixem-me perguntar-vos, queridos irmãos. Com tudo isto entre nós, não será isto uma chamada, queridos irmãos, para nós, filhos de Deus, já salvos, também consagrarmos toda a nossa vida a Ele? Deixarmos de viver aquela vida só religiosa, que a gente sabe muito bem como é que é. Abandonarmos aquela vida morninha, pronto, eu sou cristão, mas as minhas coisas, eu é que sei delas. Abandonarmos e vivermos plenamente consagrados ao Senhor. Porque Deus entregou tudo. Deus entregou-se a si mesmo. Que argumento temos nós para não entregar ao Senhor? Tudo. Para não dizer, Senhor, eu consagro-te a minha vida toda. Toda ela é para ti. Não é esta mensagem, este plano de salvação tão glorioso que vale a pena nós dedicarmos a nossa vida a partilhá-lo aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas? Não é esta a melhor notícia do mundo, que um Deus todo-poderoso, desde a eternidade, decidiu salvar aqueles que são pecadores? Partilharmos este poder que vence o pecado, que vence a morte, e este poder que só nele podemos ter vida eterna. Tu tens e eu tenho. Não será importante também partilharmos isto com aqueles que não têm? Evangelizarmos os nossos colegas, nos nossos relacionamentos, as nossas famílias. Pedia que nós baixássemos as cabeças. Podemos orar? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela sua tão grande salvação. Este é tempo também para nós
dizermos ao Senhor: Senhor, eu quero consagrar-te a minha vida. Este também pode ser um tempo em que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor. Crer nele. Crer nele. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer-te pela obra maravilhosa que o Senhor Jesus veio fazer na cruz. Perceber que esta obra é o cumprimento de um plano eterno que tu tens. Tu, Deus Pai, tu, Deus Filho, tu, Deus Espírito Santo. A tua igreja te adora, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa a tua misericórdia caiu sobre nós, Senhor, e salvou-nos do pecado. E queremos te consagrar as nossas vidas. Queremos, Pai, rogar-te que esta igreja seja usada para teu poder, Senhor, para a tua honra, Pai. Que de facto eles sejam fiéis testemunhas do teu Evangelho neste lugar. Que mais pessoas de Torres Novas venham a crer no Senhor Jesus, porque tu usaste as vidas dos teus filhos aqui para proclamar este Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu poder, Senhor, não tem fim. Porque nada se pode opor ao poder da cruz. Queremos te pedir que o teu Espírito possa estar a contender com aqueles que tu queres salvar, Senhor, e que de facto tenhas misericórdia, Senhor, e salves pessoas hoje, Senhor. Salves pessoas pela obra do teu Espírito, Senhor, em resposta ao Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.